Donald Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas e vai mudar os rumos da história da América Latina. E essa guerra não é contra um país específico. A guerra que o Donald Trump declarou e já foi para cima é contra a esquerda na América Latina. E eu vou te explicar rapidamente. Essa ação do Donald Trump na Venezuela não foi uma coisa que ele pensou do nada, sem ter um planejamento das ações seguintes. É algo que há muito tempo vem sendo planejado pela direita nos Estados Unidos, mas que nunca teve um presidente com coragem para executar o plano. E é um plano que não é de agora, tá? Essa doutrina Monroe foi criada em 1823 e eu vou te explicar rapidamente. Vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar isso aqui, ó. Ação contra Maduro é recado de Trump para a China, diz autora de livro sobre doutrina Monroe. Eu lembro que quando o Donald Trump foi fazer a coletiva de imprensa depois da captura do Maduro, e eu comecei a fazer uma live aqui no meu canal com tradução consecutiva, teve uma hora que eu até tive que pedir desculpas para quem estava me assistindo, porque ele tinha falado sobre a Monroe Doctrine e eu não sabia qual era a tradução disso. Falei, olha, ele falou de uma doutrina aí que depois eu vou investigar. Fui investigar, e o que é isso? É de um presidente dos Estados Unidos que se chamava Monroe, que em 1823 fez uma doutrina, um acordo com a Europa, que era o seguinte, olha, Europa, parem de interferir nos países da América Latina que eu, Estados Unidos, vou parar de interferir com países da Europa. Ou seja, se traçou uma linha entre Ocidente e Oriente. Vocês ficam do lado de vocês e nós ficamos do nosso lado. Basicamente, encerrando ali aquela cultura de colonização nos países da América Latina. Isso foi em 1823 e ficou conhecido como doutrina Monroe, que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Qual é a relevância disso? Donald Trump entendeu que a esquerda na América Latina ela tem alguns pilares. Dentre eles, lá atrás, financiamento através da União Soviética. A União Soviética caiu, Rússia já não tem mais todo aquele domínio na América Latina. O que tem domínio aqui hoje? China, os globalistas, narcotráfico, que está ligado, querendo ou não, um pouco com esses dois, grupos terroristas do mundo inteiro e países de fundamentalismo islâmico, todos para o lado de lá. China, esses países muçulmanos fundamentalistas, esses berços de terroristas, os globalistas, estão todos do outro lado do Oceano Atlântico. Então Trump está reativando a doutrina Monroe, dizendo, olha, aqui nas Américas não vai ter mais interferência. Começou com a captura do Maduro. Aí todo mundo pensa, a captura do Maduro não teve relevância, não vai impactar nada. Será que não vai impactar nada? Eu vou mostrar para vocês agora que o Donald Trump já está indo para cima, sabe de quem? Cuba. Dá uma olhada nisso aqui. Trump disse que Cuba ficou sem petróleo e dinheiro da Venezuela. Exatamente, a Venezuela mandava petróleo para Cuba, em contrapartida Cuba oferecia proteção. Bom, acabou, não vai mais petróleo da Venezuela para Cuba e o Trump determinou fazer um embargo, um cerco a Cuba para que não entre lá nenhum petrolífero, nenhum cargueiro, nenhum navio. Eles vão atrofiar o estado de Cuba. Se já era um país fraco, vai ficar ainda mais fraco. Cuba não terá mais petróleo ou dinheiro da Venezuela e deveria fazer acordo logo, diz Trump. Em novo sinal de pressão contra Havana, o presidente americano sugere ao regime que negocie antes que seja tarde demais. Aí o líder cubano, claro, vai dar uma de Maduro, daqui a pouco vai fazer dancinha, vai cantar Imagine All the People, até que ele seja capturado também. Vamos falar agora desse cidadão aqui. Ó. Esse aqui eu preciso falar para você. Esse aqui você conhece, Gustavo Petro, que inclusive foi denunciado por Carvajal por ter recebido dinheiro do narcotráfico. Muito amigo do Lula. Colômbia hoje, que é o país que mais produz cocaína no mundo, certo? Gustavo Petro entrou no alvo do Donald Trump. Na frente das câmeras, o Gustavo Petro fica cantando de galo, dando uma de que forte, que não vai recuar nem nada, mas durante uma reunião do Donald Trump com os jornalistas, sabe quem que ligou para o Trump? O Gustavo Petro. Após ser chamado de próximo alvo de Trump, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve ir à Casa Branca em fevereiro. Arregou. Donald Trump botou tanto medo nesse cara aqui, ó, que agora ele está querendo ir lá na Casa Branca para conversar com o Donald Trump, porque ele viu o que ele fez com o Maduro, ele já está vendo o que vai ser feito com Cuba e ele sabe que ele pode ser o próximo, porque ele também é chefe de um esquema de narcotráfico. A Colômbia não existe sem o tráfico. Bom, na Nicarágua existe também uma ditadura, certo? Daniel Ortega.
O Trump foi e mandou as embaixadas soltarem alguns anúncios para o povo de Nicarágua soltar os presos políticos. Na Nicarágua existem dezenas de padres e freiras que estão presas por sua opinião. Olha o que ele fez. Sob pressão dos Estados Unidos, Nicarágua liberta presos políticos. A Nicarágua começou a libertar os presos políticos. Venezuela já está libertando presos políticos. Colômbia já está implorando para o Donald Trump para sentar para conversar. Donald Trump está mirando o quê? Acabar com o narcotráfico na América Latina, o que vai tirar o financiamento da esquerda, sim, de forma absurda, impedir a interferência da China na América Latina e também dos globalistas. Ele saiu de todas, acho que foram de 200 órgãos internacionais. Ele saiu de uma vez, esses de aquecimento global, feminismo internacional, ele saiu de todos e não vai mais financiar. Porque, curiosamente, o maior financiador dessas entidades internacionais que querem interferir na soberania de vários países, como a ONU, vem dos Estados Unidos. É dinheiro do povo americano. E ele cortou, não vai mais financiar, não vai mais ajudar nenhuma dessas organizações. Ele está dando uma paulada atrás da outra. E vamos falar agora do Brasil. Para impedir a interferência da China na América Latina, uma das coisas que o Donald Trump mais precisa é de terras raras. Uma das grandes vantagens que a China tem hoje é porque ela é retentora dos maiores jazigos, reservas de terras raras no mundo, que são usados para produzir chips, condutores, microchips. Sem isso, ele não consegue bater de frente com a China na questão dos data centers e inteligência artificial. A inteligência artificial agora é a nova... É para nós, hoje, o que foi a viagem à Lua ou a guerra nuclear na Guerra Fria. O conflito, né? Vamos dizer assim, a competição nuclear durante o período da Guerra Fria agora é quem tem a inteligência artificial mais evoluída. E para isso precisa de data centers. Precisa de mega data centers que precisa essas substâncias, desses insumos que só encontram em terras raras. Silício, desculpa, né? Silício, cobalto e outros, por aí vai. Lítio. Então, Donald Trump conversou com o Lula. Lula foi esperto. Lula entregou tudo, mas comprou briga com a China. China vai e coloca 50% de tarifa na carne do Brasil. Donald Trump colocou o Lula numa situação muito complicada, tá? Com água até o nariz. Se o Lula vai para o lado da China, ele se arrebenta. Ele está vendo o que está acontecendo com os outros países. Lula vai perder todo o apoio da esquerda na América Latina. Todo. Eu tô tentando... Cara, o Trump tá preparando algo pro Brasil, só que eu acho que primeiro ele fez uma estratégia de vamos conquistar todos os... Que nem quando você joga War, você tem que primeiro conquistar os países ao redor, aí depois que você conquista esses países ao redor, a invasão, ou seja, o domínio ou o controle é muito mais fácil. E qual é a função, o objetivo real dele? Não é chegar e mandar no que deve acontecer no país, mas impedir que esse país seja quintal dos globalistas, da China ou de grupos terroristas. O Brasil é hoje um país ligado ao Irã, à China, grupos terroristas. Hezbollah está vindo para cá, de acordo com o relatório que foi emitido pelo Serviço de Inteligência de Israel. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo a doutrina Monroe, só que agora não é contra a Europa em si, mas é contra todas essas entidades e nações que insistem em querer interferir na América Latina financiando a esquerda. Esses são grupos e nações que financiam a esquerda. Lembra-se, Gaddafi deu $1 milhão para o Lula durante a campanha. Carvajal alegou que o dinheiro do narcotráfico na Venezuela e corrupção foi usado para financiar o PT, o Lula no Brasil. Maduro está prestes a abrir a boca. Talvez o Trump está esperando que o Maduro abra a boca para poder vir para cima. Então, assim, o Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas, já está tendo o presidente recuando, vai pegar Cuba, vai derrubar ou ajudar o Gustavo Petro a ser derrubado. O Boric no Chile já perdeu, se eu não me engano, já foi um de direita lá que venceu. O mapa da América Latina está ficando todo de direita. Só que vai ser uma direita chegando ao poder com uma esquerda que não vai ter mais o financiamento, a estrutura que eles tiveram ao longo das últimas décadas, que foi o que fez com que eles chegassem ao poder. Imagina a esquerda no Brasil sem a ajuda da China, dos globalistas, do narcotráfico. Ela não sobrevive. Cara, o Donald Trump tá fazendo ele tá jogando xadrez e assim, desculpa, eu fui entender tudo isso agora, vou ser sincero, por isso que eu tô empolgado. Eu fui perceber o que ele tá fazendo agora. E não é que ele largou o Brasil de mão, ele só tá deixando o Brasil por ser o maior país.
e o que mais aparenta ser uma democracia, né? Ele está deixando por último, e o período eleitoral é agora. Eu só não espero que seja para depois das eleições. Eu espero que a gente possa ter uma esquerda mundialmente enfraquecida já para essas eleições desse ano. Então é isso. Eu gravei esse vídeo para te explicar o que é a doutrina Monroe e que eu acho que a gente está chegando no fim da esquerda não no Brasil, mas da esquerda na América Latina.